E temos técnico na área, senhoras e senhores, azulinas e azulinos. Substituição no comando do Confiança. Sai Gerson Guzmão, chega Mazola Júnior, um novo técnico do Confiança, foi anunciado nessa tarde. A gente vai aqui falar um pouquinho do histórico de Mazola Júnior e fazer uma análise sobre a passagem recente dele, mega recente, até o domingo passado, pelo Náutico, onde ele já foi, ele saiu, né? Domingo passado não, tem uns vai fazer 15 dias que ele comandou o Náutico pela última vez. O Náutico já deu tempo de contratar, trazer um novo técnico, fazer um novo jogo, perder esse jogo, enfim. Mas não é do Náutico como falar, é do Confiança, então vamos falar aqui sobre Mazola Júnior e o que espera dele, mas já vai respondendo no comentário. Gostou da chegada de Mazola? O que é que você espera dele? Mande aí seu recado, seu comentário, até uma mensagem para o próprio Mazola. Não esqueça também de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário como eu já pedi. Fazendo isso, você ajuda demais a gente aqui a levar o nome do Confiança cada vez mais longe e o nosso canal crescer. Considere também se tornar membro desse canal, você me paga um cafezinho todo mês e ajuda a gente a manter tudo isso aqui de pé, tanto o canal como o site dragãodearacaju.com.br. Beleza? Então, vamos lá! Bem, não tem nem 48 horas, né? Gerson Guzmão foi demitido na segunda-feira, e já hoje chega Mazola Júnior. Ontem as especulações eram que não seria ele, que seria Gilson Kleina, mas parece que Gilson deu para trás do negócio, se é que houve esse negócio, mas tudo indica que sim. E aí o Confiança precisou ativar um plano B, e foi um plano B bem interessante. Mazola Júnior, técnico experiente na Série C, já tem 2 acessos, um com o Paysandu em 2014 e outro com o Ituano em 2021, esse bem recente. A gente não viu esse acesso acontecer porque a gente estava na Série B, mas ele conseguiu esse acesso aí já nesse novo formato de Série C, com os quadrangulares no final. Ele sobe o Ituano e é campeão, inclusive, da Série C. Antes disso, ele também tem um acesso em 2012, 2011. Ele tem um acesso em 2011 com o Sport, para dessa vez da Série B para a Série A. Além disso, ele tem passagens por Novo Horizontino, Vitória, Remo, Londrina, Ponte Preta, Criciúma, CRB, Vila Nova, Botafogo de São Paulo, Bragantino, Cuiabá e Ipatinga. Ou seja, o homem é mega experiente, tem várias passagens, algumas não tão boas, outras muito exitosas, como esse é o caso agora que eu falei do Ituano, Paysandu, enfim. É um treinador que está acostumado à competição, está acostumado a esse tipo de desafio, pegar um time ali que precisa ser remontado, recolocado nos eixos, e, bem ou mal, tem cumprido esses desafios ao longo dos últimos anos. Agora vamos falar da passagem recente de Mazola sobre no Náutico. Náutico que disputa a Série C junto com a gente. Mazola chegou ali na reta final do Campeonato Pernambucano para fazer, salvo engano, o segundo jogo da final. Nem os jogos da final, nem a final inteira ele pegou. Mas eu vou trazer dados aqui mais relativos à Série C. Na Série C do Campeonato Brasileiro, ele fez 7 jogos. Nesses 7 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Em casa foram 3 jogos com 1 vitória e 2 empates, e fora foram 4 jogos com 1 vitória e 3 derrotas. O contexto dessas campanhas dentro e fora de casa, o próprio Mazola vai explicar em um podcast que ele gravou logo após a saída do Náutico. Confere aí. Eu acho que eu cometi um erro muito grande nos 2 jogos fora de casa, Ferroviária e Volta Redonda. Porque no jogo do ABC, a gente jogou com 3 volantes e jogamos numa linha baixa. Sofremos pouco. E aí teve o jogo do Ipiranga que foi adiado. Sim. E nós fomos para São Paulo sem 5 titulares do jogo do ABC, por lesão. E o que aconteceu? Eu achei que o time já estava preparado. Porque você teve mais tempo de treino. Para jogar propondo ofensivamente. Uhum. Nós fomos com 4 homens à frente da linha da bola. Sim. E aí eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei e eu ia repensar essa situação no próximo jogo fora, que seria
contra o Aparecidense. E aí eu acho que eu errei sim. Mas independente disso tudo, nos jogos em casa, penso que contra o Remo foi uma bela partida. Contra o São Bernardo, pela situação, até que não foi tão ruim o empate. E principalmente domingo passado, que era o jogo D, né, vamos dizer assim, eu acho que o Náutico é muito merecedor do resultado, principalmente no primeiro tempo. Bem, então é isso. Mazola que entrega o Náutico invicto em casa, tudo bem, uma campanha ainda com poucos jogos, 3 com 2 vitórias e 2 empates, uma campanha fora ruim, mas em que ele reconhece problemas, justamente esses que a gente vinha criticando de Gerson Gusmão, de ir com um time muito aberto, muito frouxo. Ele fala, você pode voltar ao vídeo se estiver com dúvida, ele fala que o erro dele, que ele se arrepende, ele admite, e isso foi não ter mantido a mesma estratégia do ABC de preencher o meio campo, usar 3 volantes, baixar mais as linhas, ter um jogo mais reativo, e nesse jogo contra o ABC o Náutico fez 3-0. A vitória que ele teve em casa foi também uma boa goleada contra o Remo, então a passagem recente sobre o Náutico pode ser um caminho do que a gente pode esperar de Gusmão. Desculpa, de Mazola. Mazola fez esses. Ele consegue entender essas características do time que ele tinha, de como jogar fora, de como jogar em casa. Manteve um bom retrospecto em casa, lembrando que, assim como a gente, ele também não teve torcida em alguns jogos jogando dentro de casa. E isso, para mim, já é meio caminho andado. Além disso, muitos torcedores do Náutico criticam muito com a sua relação com a imprensa, sua relação com os jogadores. Por outro lado, outros torcedores do Náutico, até de outros times pernambucanos, mas que acompanharam de perto a trajetória dele no Timbu, falam que a bagunça administrativa é muito alta dentro do Náutico e que isso atrapalhou a trajetória de Mazola. Não que a nossa administração seja das mais organizadas, mas realmente a questão política e administrativa dentro do Náutico deixa muito a desejar, e talvez isso seja aí um alento para que a gente espere uma boa gestão do Mazola aqui no Dragão. Bem, e quais são as minhas expectativas para Mazola? Acho que é um treinador experiente, como não poderia deixar de ser. A essa altura do campeonato, a gente precisa de uma resposta rápida, a gente precisa de alguém que já conheça os caminhos. Claro que isso nada vai ser garantido, mas isso já é um passo a mais, ele já vai pensar na frente. Foi assim com o Eutrópio, foi assim com o Luizinho Vieira, e deu certo dentro das nossas necessidades. Porém, ele vem de trabalhos ruins, tem esse trabalho aqui que eu falei agora no Náutico, que dá para considerar sim um trabalho ruim, mas ele tem um trabalho exitoso com o Ituano de não muito tempo. 2021 tem 3 anos, enfim, o último título de Sergipano foi 2020, então tem 3 anos apenas desse acesso, desse bom trabalho com o Ituano, tem acessos anteriores, tem experiência. Essa coisa do relacionamento ruim com os jogadores e com a imprensa precisa ser mediado, se for realmente verdade. A direção de confiança precisa analisar e ter uma conversa próxima com ele, entendendo que já passamos por isso com o Gusmão. Repetir esse problema talvez o aprofunde, então que ele segure a onda, que se ele precisar que tenha alguém ali para fazer esse meio campo, que se contrata essa pessoa, que o diretor de futebol faça isso. E outro fator que eu considero muito importante, o fato dele vir de um time já da Série C. Ou seja, a gente vai enfrentar o Náutico em breve, então ele já vai conhecer as peças de lá. Ele tem planilha, ele tem dados, enfim. É um cara que estudou a competição porque estava trabalhando nela. É igual um jogador que vem e já está em atividade, é só pegar e botar para jogar. A mesma coisa vai ser Mazola. Mazola vai chegar, provavelmente, ele deve conhecer boa parte do elenco do Confiança, porque estudou isso quando estava no Náutico, deve conhecer o CSA pelos mesmos motivos. Então essa coisa dele vir de um time de Série C, passar 2 semaninhas ali sem treinar nenhum time, para mim é importante, é fundamental na hora de fazer as melhores escolhas e na hora de pegar o time e ter uma fase muito curta de adaptação. Além disso, ele vai ter praticamente uma semana para trabalhar. Ele deve chegar amanhã ou depois aqui em Aracaju. Então tudo isso vai facilitar para que ele possa vir e fazer um grande trabalho. Foi assim
assim com o Luizinho Vieira e nós vimos o resultado. Dessa vez ele chega até com mais tempo. Acho que vai dar tempo, inclusive, de primeiro focar em fugir do Z4 e depois ir buscar o G8. Então é isso, turma. Esse foi um breve perfil do Mazola Júnior. Claro que a gente só vai entender ele mesmo à medida que ele vai chegar, a gente vai reagir à coletiva de apresentação, vai ter os primeiros jogos, a gente vai entender o esquema dele, quem ele vai aproveitar do time que estava sendo titular com o Guzmão, quem ele vai resgatar, quem vai para o banco, qual o esquema tático que ele pode colocar em campo. Ele é muito adepto do 4-3-3, infelizmente. Eu esperava um treinador que fosse mais adepto do 4-4-2, mas isso tudo a gente vai entendendo à medida que os jogos forem passando. De qualquer sorte, desejo boa sorte. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, mas tem sim uma luz no fim do túnel. Não estamos ainda tão desesperados assim. Uma boa sequência nos coloca bem perto do G8 e nos afasta do Z4, que hoje sim, a 2 pontos Z4 é para estar olhando para ele. Enfim, bom trabalho, boa sorte a Mazola Júnior. Conte sempre com o nosso apoio, com as nossas críticas construtivas. Seja bem-vindo ao Dragão do Bairro Industrial, o maior clube deste Nordeste. Agora eu já extrapolei, agora deu de esporte, já extrapolei as fronteiras. É isso, turma. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.